Um dia, uma cascavel picou o lobo e sua alcateia o expulsou, temendo que o veneno se espalhasse. Sozinho, queimando de febre e sofrendo mais pela dor do abandono, ele vagou sem rumo por terras desconhecidas, chorando a cada passo. Eventualmente, ele desapareceu e a alcateia acreditou que ele havia morrido. No entanto, algum tempo depois, uma carta chegou, informando que ele estava em uma caverna distante e precisava de mantimentos para sobreviver. Mesmo assim, nenhum lobo foi visitar, alegando que o local era muito longe. Tempos depois, veio a notícia de que o lobo havia falecido na caverna. A alcateia inteira, sem se queixar da distância, foi até lá para enterrá-lo. Assim é a vida. As pessoas não se esforçam para te ajudar enquanto estás vivo, mas atravessarão o mundo para te enterrar quando morres. O burro limpou um local na selva e foi buscar madeiras para construir a casa. Mas, quando voltou, a onça já estava construindo a casa dela no terreno que ele havia limpado. Não fique amedrontado. Podemos morar juntos, disse a onça esperta. O burro aceitou morar junto com ela, mas ficava o tempo todo de longe cabreiro. E quando deu a noite, a onça saiu para caçar e voltou com um filhote de burro abatido. O burro se sentiu ameaçado e também saiu para caçar e voltou com uma onça abatida que encontrou já morta. A onça, vendo aquilo, regalou os olhos e perguntou: como você fez isso? Oxei, matando o Uai. Eu tenho um anel mágico que quando eu coloco no dedo e aponto para qualquer bicho, pode ser até um rinoceronte. Ele cai na hora. A onça quase se engasga com a própria saliva de tanto medo. O burro colocou o anel no dedo e apontou para a onça. E ela correu desesperada, mato adentro, deixando a casa para o burro. Às vezes não é força, mas sim a inteligência e a sabedoria que o faz vencer qualquer obstáculo. Um urubu estava em casa com seu filho quando o xerife da selva, um temido javali, chegou. O urubu era muito pobre e sua refeição consistia apenas de arroz branco com repolho. Mesmo assim, ele convidou o xerife para comer com ele. O repolho com arroz causou desconforto na barriga do xerife, que acabou soltando um pum fedido. Para não ficar envergonhado, o xerife culpou o filho do urubu, dizendo: rapaz, seu filho cheira mal, hein? Salva a cabeça, porque o corpo já apodreceu. O urubu acreditou e pediu desculpas ao xerife. Depois, levou o menino para o quarto e lhe deu uma grande surra. A moral da história é que, na vida, os mais fracos sempre acabam pagando pelas consequências, enquanto os poderosos escapam ilesos, apesar de terem as mesmas fraquezas humanas. 3 animais morrem em um acidente e vão para o céu. Quando chegam lá, São Pedro diz: só temos uma regra aqui no céu, não pise nas galinhas. Então eles entram no céu e há galinhas em toda parte. É quase impossível não pisar em uma galinha. E embora façam o possível para evitá-las, o burro pisa acidentalmente em uma galinha. Aí aparece São Pedro com uma égua mais feia que ele já viu. São Pedro os acorrenta e diz: seu castigo por pisar em uma galinha será passar a eternidade acorrentado a esse animal feio. No dia seguinte, o tigre tropeça e pisa acidentalmente em uma galinha e aparece São Pedro. Com ele está uma tigresa extremamente feia. Ela é a advertência do tigre. O macaco, observando tudo isso e não querendo ficar acorrentado por toda a eternidade a um animal feio, toma muito cuidado onde pisa. O macaco consegue passar meses sem pisar em nenhuma galinha. Mas um dia, São Pedro chega até ele com uma macaca mais bonita que ele já viu. Charmosa, com olhos azuis e loira. São Pedro os acorrenta sem dizer uma palavra. O macaco feliz diz: eu me pergunto o que fiz para ficar acorrentado a você por toda a eternidade. A macaca diz: não sei você, mas pisei em uma galinha. Um tigre, um cachorro, um macaco e um burro morrem em um acidente e vão para o céu. Quando chegam lá, São Pedro está em pé no portão, pronto para recebê-los. Quando se aproximam, São Pedro diz: antes de deixar vocês entrar no reino dos céus, preciso saber se vocês são maldosos. Caso ao contrário, irão para o inferno. Então São Pedro vai até o tigre e pergunta: o que é que a mulher tem no meio das duas pernas? O tigre faz 1 minuto de silêncio e responde. São Pedro diz: pode entrar, meu filho. Então ele vira para o cachorro e pergunta: o que é que a mulher casada tem mais larga do que a solteira? O cachorro nervoso responde: ok, pode entrar, diz São Pedro. São Pedro vira para o macaco e pergunta: onde é que a mulher tem o cabelo mais enrolado? O macaco, com as pernas tremendo e suando frio, responde: na África. São Pedro feliz diz: pode entrar. Aí nisso, o burro foi saindo de fininho e São Pedro pergunta: aonde você está indo? O burro diz: não precisa nem me perguntar não, porque só nessas 3 aí eu já errei. Uma leoa entra no bar e fala para o barman: ei, não tem como me pagar uma bebida aí? O barman, meio sem paciência, responde que não. Ah, tigre, eu tenho uma parada impressionante aqui. Se eu te mostrar, você me paga uma bebida? O barman, curioso, pede para a leoa mostrar. A leoa tira do bolso um baralho de 30 centímetros. O barman fica de queixo caído, porque nunca tinha visto um baralho tão grande, e resolve pagar uma bebida para a leoa. Depois de alguns copos, o barman, intrigado, pergunta onde ela conseguiu aquele baralho. A leoa responde: é que eu encontrei um gênio da lâmpada que realiza qualquer desejo. O barman se empolga e pede para ver o gênio também para pedir alguma coisa.
coisa. A leoa, então, entrega uma lâmpada para o barman que esfrega até aparecer o gênio, dizendo: vou te conceder um desejo, mas seja rápido que eu quero voltar a dormir. Sem pensar muito, o barman pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Quero deixar de ser monobola, uma segunda bola. O gênio estala o dedo e do nada aparece uma mola na sua cabeça. Eu pedi uma segunda bola, não uma mola. Esse gênio é surdo. A leoa responde: claro, por isso que eu tive que falar bem alto. A rainha da selva condena 3 animais, um macaco, um tigre e um burro muito inteligente. A leoa diz: como punição, cada um terá que responder uma pergunta. Quem acertar terá liberdade e quem errar será morto. A leoa vai até o macaco e diz: você sabe qual é o animal que é muito pesado? Tem uma tromba enorme e na ponta da tromba tem um palito de dente? O macaco responde que tem um palito de dente na ponta da tromba. Não, rainha. O que é? É o elefante. O palito de dente no final da tromba é só para dificultar. E o macaco foi devorado. A leoa vai até o tigre e pergunta: você sabe qual é o animal que é peludo, faz miau e tem uma caneta no nariz? O tigre diz: que tem uma caneta no nariz? A caneta no nariz é só para dificultar, diz a leoa. E o tigre foi devorado. Na vez do burro esperto, ele diz: eu aceito a morte, mas posso fazer uma última pergunta? A leoa diz: sim, pode. O burro pergunta: o que é uma coisa comprida, dura, que as leoas adoram segurar com as patas e tem um anel no meio? A leoa furiosa grita: você está morto, seu insolente. O burro responde calmamente: não me leve a mal, rainha. É o cetro. O anel no meio é só para dificultar. O macaco deu um mata-leão no leão e o matou sufocado. Ao se tornar o novo rei da selva, decidiu que só ele poderia comer bananas. E quem fosse pego comendo seria punido. O macaco passava o dia todo comendo bananas e não deixava mais ninguém comer. Certo dia, o burro estava com muita vontade de comer bananas e disse: macaco, por favor, deixa eu comer uma banana apenas. O macaco respondeu: não, vai comer capim. O burro então foi embora, mas decidiu se vingar do macaco. Ele teve a ideia de fazer uma banana gigante explosiva. E assim ele fez. Quando terminou, foi correndo até o macaco e disse: Rei macaco, achei uma banana gigante. Corre que a Tais Carla vai comer. O macaco respondeu com os olhos arregalados: me leve lá imediatamente. O burro levou o macaco até o local. Quando o macaco viu a banana, seus olhos cresceram e ele começou a salivar, dizendo: vou comer tudo sozinho. Então, o macaco deu um pulo na banana gigante e deu uma mordida. Assim que mordeu, a banana explodiu e ele provou do próprio veneno. O burro, agora como o novo rei da selva, declarou: apenas eu poderei comer capim na selva. O cachorro inteligente e o rei leão estavam dando uma volta pela selva tranquilamente, quando de repente o cachorro pergunta ao leão: como é ser o rei da selva? O rei leão diz: é ótimo, pego todas as leoas da selva, até as do Job. Então o rei leão pergunta ao cachorro: como é ser o animal mais esperto da selva? O cachorro inteligente diz: é ótimo, tiro o proveito de todos os animais da selva, até as do Job. Então ambos continuaram a andar pela selva, quando notaram vários animais se juntando mais à frente. Curioso e ansioso, o rei leão perguntou: o que será que está rolando ali? Como vamos ver o que aconteceu no meio dessa bicharada toda? O cachorro inteligente pensa rápido e responde: confia em mim, vem comigo que eu tive uma brilhante ideia. E lá foram os dois se achando os maiorais, empurrando e gritando: com licença, somos parentes da vítima. Dá licença aí, somos da família. Quando finalmente conseguiram chegar perto, deram de cara com a vítima do acidente. Era um jumento que tinha morrido. Um macaco, sem querer, pisou no filhote de um leão. O pai do leão, irritado, deu uma surra tão forte no macaco que ele mal conseguia andar. Atordoado e ferido, o macaco trombou em uma árvore e derrubou o ninho de uma águia, que também o atacou. Ainda mais perdido, o macaco invadiu o território de um tamanduá que o espancou novamente. Ao fim do dia, o macaco já tinha levado 99 surras e voltou para casa exausto, dizendo: não aceito levar 100 surras. Naquela noite, haveria uma festa dos animais com a presença de uma pantera famosa por ela usava um chapéu e o deixou no chão, esperando que alguém o pisasse para brigar. Já havia enfrentado 98 adversários e dizia: hoje completo 99 lutas, dizia a pantera. Nesse momento, o macaco apareceu. Ao ver a pantera, pensou que seria atacado de novo. Desanimado, disse: já levei 99 surras, hoje completo 100. A pantera, surpresa, pensou: achei alguém mais ousado que eu. Assustada, recuou. Até hoje, o macaco nunca levou a 100ª surra. O leão corno achava que seus 3 amigos estavam interessados na leoa do Job, e por isso reuniu todos eles com um detector de mentiras. O burro disse: eu não quero nada com aquela leoa safada. E o leão disse: seu mentiroso vai ser castrado por isso. E o burro, infelizmente, perdeu para sempre sua ferramenta. Não, gritou o burro, mas já era tarde demais. O tigre disse: eu jamais iria querer aquela leoa atrevida. E o leão gritou: seu maldito, vai ter seu brinquedo cortado por isso. E o cajado do tigre foi tirado dele, e ele nunca mais pôde se divertir. Por último, o macaco disse: eu nunca faria oba-oba com
com sua leoa. E vendo que o aparelho não apitou, o leão feliz e aliviado disse ao macaco: finalmente, alguém que é homem de verdade. O macaco desesperado berrou tentando se defender. Não, eu sou. É macho. O leão frustrado e decepcionado mandou o macaco sair. E ele triste tentou se defender a todo custo. Mas Rei Leão Cornão, eu posso viver longe de vossa cornice. Mas o leão disse: você sabe que eu gosto é de mulher. Um galo, já a coroa e brocha, já não estava mais dando conta de pimbar com as galinhas do job. Então, o fazendeiro resolve trocar o seu galo velho por outro, que desse conta das inúmeras galinhas. Um galo extremamente musculoso, que usa trembolona e hemogênese. Ao chegar o novo galo, e percebendo que perderia as funções, o galo coroa e brocha foi falar com seu substituto e diz: olha, sei que já estou velho e brocha, mas será que você poderia deixar pelo menos 2 galinhas para mim, para que eu possa pimbar às vezes? Que isso, coroa? Vou ficar com todas, disse o galo bombadão. Então, vamos fazer o seguinte: propõe o galo velho. Apostamos uma corrida em volta do galinheiro. Se eu ganhar, fico com pelo menos 2 galinhas. Se eu perder, são todas suas. O galo bombadão aceita imediatamente. O galo coroa diz: já que realmente minhas chances são poucas, deixe-me ficar 15 passos à frente. O galo bombadão aceita a condição. É iniciada a corrida. O galo jovem dispara para alcançar o outro galo. O galo coroa faz um esforço danado para manter a vantagem, mas rapidamente alcançou. Alcançado pelo galo bombadão. O fazendeiro vê a cena e pega sua espingarda e atira sem piedade no galo bombado. Guardando a arma, ele diz: já é o 5º galo gay bicha que a gente compra esta semana. O filho da mãe largou as galinhas para ficar correndo atrás do galo velho. Moral da história: nada substitui a experiência. A anaconda passou em cima de uma serra que o lenhador havia esquecido na selva, e ela se feriu um pouco. Vai pagar por isso, disse a anaconda furiosa. A anaconda não sabia o que era uma serra, mas estava furiosa por ter se ferido gravemente, e se enrolando na serra, apertou com muita força e raiva. Quanto mais apertava, mais se feria, e mais furiosa ficava e apertava com mais força. No dia seguinte, quando o lenhador foi buscar a serra que havia esquecido, ficou surpreso ao se deparar com a cena. A serra estava toda ensanguentada, e a anaconda estava estirada no chão, extremamente ferida e cheia de cortes profundos por todo o seu corpo. E quando a anaconda viu, perguntou: por que você fez isso comigo? O lenhador respondeu: a serra não fez nada com você. Você mesma, com seu próprio ódio e raiva, se feriu sozinha. Moral da história: a vingança e o ódio trazem consequências irreparáveis, mas o perdão traz liberdade para a alma. O Rei Leão condena 3 animais da selva: um tigre, um cachorro e um macaco. O Rei Leão, furioso, vai até o tigre e diz: qual foi o pior pecado que você cometeu? O tigre responde: eu estava 3 dias sem pimbar e peguei uma leoa do job de jeito. O Rei Leão, furioso, diz: uma leoa? Ela era minha esposa. Como punição, você irá tomar chá de bambu todos os dias até ficar broxa. O Rei Leão vai até o macaco e pergunta: qual foi o pior pecado que você cometeu? Eu fiquei viciado em bananas. Comia bananas todos os dias. Dormia com bananas e sentava em bananas. Mas você não cometeu nenhum pecado grave. Você será liberto. Por último, o Rei Leão vai até o cachorro e diz: qual foi o pior pecado que você cometeu? O cachorro responde: comi um leão que me fez muitas perguntas. O leão diz: liberado. O burro virou o rei da selva, pegou a leoa do antigo líder, bebia até cair e comia o que queria. Transformou 3 coelhos em escravos. O rei aproveitava todos os privilégios. Os animais começaram a sofrer e a selva entrou em caos. O antigo rei, após sua derrota, só podia observar. Cansada do burro, a leoa decidiu trazer o antigo rei de volta. Ela elaborou um plano, desafiar o burro novamente, propondo o mesmo desafio que o tornou rei. O burro aceitou imediatamente. O leão, porém, recusou, pois já havia perdido. Mas a leoa pediu que confiasse nela. O desafio era lançar uma pedra o mais longe possível. O burro deu um coice e a pedra foi muito longe. Na vez do leão, ele já estava sem esperança, até que ouviu um assobio. Olhando para o lado, viu a leoa com roupa íntima. Os olhos ficaram vermelhos, as veias saltaram e ele arremessou a pedra ao infinito, recuperando o trono. Quem abusa do poder sempre cai, e cai feio. O burro, muito burro, decidiu se tornar inteligente. Então, ele pediu ajuda para o cachorro, que era o animal mais esperto da selva. O cachorro diz: burro, eu vou te dar 3 aulas: matemática, português e lógica. O burro diz: lógica? Como assim lógica? O cachorro diz: deixa eu te dar um exemplo. Você tem um cortador de grama? O burro diz: tenho. Então, logicamente falando, se você tem um cortador de grama, você tem um gramado. Tenho, disse o burro. E logicamente, se você tem um gramado, você tem uma casa, certo? Tenho sim. Então, se você tem uma casa,
casa, você deve ter uma família. E, logicamente, se você tem uma família, você deve ter uma esposa. Tenho, disse o burro. Então, logicamente falando, se você tem uma esposa, você gosta de mulheres. O burro diz: eu tenho uma esposa e eu gosto de mulheres. O burro, surpreso e assustado, responde: não acredito que você descobriu tudo isso só porque eu tenho um cortador de grama. Isso que é a lógica, respondeu o cachorro. Empolgado, o burro encontra seu amigo macaco e diz que vai te ensinar lógica. O macaco pergunta: como assim aula de lógica? O burro diz: é assim, ó. Você tem um cortador de grama? O macaco diz: não. Então, você é viado. 2 macacos aprontaram das grandes, foram pegos roubando de uma velha leoa e, como castigo, acabaram sendo mandados para o hospício da selva. Depois de anos naquele lugar, um dos macacos, já de saco cheio da vida que levava, decidiu pular na piscina para acabar com tudo. Mas bem na hora, o outro macaco passou, viu o amigo se afogando e não pensou 2 vezes, mergulhou para salvar o colega. No dia seguinte, o Rei Leão chamou o macaco salvador para uma conversa séria. Ele começou dizendo: seu ato de ontem foi admirável, você mostrou coragem e um bom coração. Por causa disso, decidi que vou te liberar do hospício antes do tempo. Mas infelizmente, tenho uma notícia triste. O macaco que você salvou foi encontrado morto hoje cedo, enforcado com uma corda. O macaco, com a maior calma, respondeu: eu sei, majestade. Fui eu que pendurei ele para secar. O burro foi demitido e acusado de ter dormido com a esposa do chefe. Confuso, o burro voltou para casa, mas ao chegar, sua esposa o expulsou de casa. E antes que pudesse reagir, 2 capangas do chefe apareceram e o arrastaram para fora, onde deram uma surra tão forte nele que ele ficou monobola. Naquela madrugada, o burro invadiu a toca do chefe e encontrou uma cena inusitada. A esposa do chefe estava na cama com um dos capangas. Gritou o burro furioso. Nesse momento, o chefe entrou no quarto e também viu a cena. Amor, não é o que você está pensando? Disse sua esposa. Sem nem discutir, o chefe chamou seus capangas, que arrastaram os 2 para fora, onde levaram uma surra tão forte que não conseguiam mais andar. Ainda furioso e sem paciência, o chefe perguntou ao burro: por que você também estava no meu quarto? Não me diga que, mesmo depois daquela surra, você continua vindo aqui pimbar com a minha esposa? Antes que pudesse reagir, o burro também foi arrastado para fora de casa, onde perdeu a sua última bola. Moral da história: a verdadeira justiça sempre encontra seu caminho no tempo certo. Tomar atitudes impulsivas pode resultar em consequências inesperadas. A cascavel picou o cavalo de um camponês, deixando-o fraco e à beira da morte. Desesperado, o camponês chamou a doutora da cidade, que aplicou a primeira dose do soro antiofídico e avisou que seriam necessárias 3 doses do soro, uma por dia. Mas se o cavalo não melhorasse, seria sacrificado. O porco, que ouviu a conversa, começou a incentivar o cavalo a lutar pela vida. No segundo dia, o cavalo ainda estava fraco, mas o porco continuou com suas palavras de encorajamento. No terceiro dia, o cavalo, motivado pelas palavras do porco, milagrosamente se recuperou. O camponês, em sua alegria, decidiu fazer uma festa para comemorar a recuperação do cavalo, mas, em vez de agradecer ao porco, sacrificou-o para o banquete. A moral da história é que, muitas vezes, quem mais se sacrifica pelos outros é quem mais sofre injustamente no final. Havia um burro muito mentiroso na selva, e o tigre, furioso e cansado das mentiras do burro, foi até o Rei Leão e disse: Rei Leão, não estou aguentando mais, esse burro bundão está impossível, cada dia mais mentiroso. O Rei Leão diz: chame ele para mim, vou contar uma mentira tão grande, mas tão grande, que ele nunca mais vai querer inventar outra. O tigre foi ao burro mentiroso e diz: burro, o Rei Leão está te esperando, vá agora, senão ele vai te castrar. O burro mentiroso foi até o Rei Leão. Chegando lá, o Rei Leão diz: burro, olha que doideira que aconteceu. Uma vez eu estava caminhando na selva, quando ouvi um barulho atrás de mim. Quando virei para trás, vi um elefante gigante de 5 metros de tromba, pronto para me matar. Mas de repente, um macaco pulou de uma árvore e atacou o elefante e o matou com apenas um chute. O burro respondeu: caramba, que coincidência. Esse é meu tio, o mestre Mijaronosuke, irmão do Bruce Lee. Já é o 4º elefante gigante que ele mata nessa semana enquanto treinava. Um macaco matou o filhote de um jacaré. O pai do jacaré, furioso, deu uma surra tão forte no macaco que deixou ele monobola. Atordoado e machucado, ele esbarrou em uma árvore e derrubou o ninho de um gavião, que também o atacou sem piedade. Ainda mais tonto de tanto apanhar, o macaco monobola acabou invadindo o território de um tigre dente de sabre que lhe deu mais uma surra. Ao final do dia, o macaco havia levado 99 surras e voltou para casa quase morto, dizendo: não aceito levar 100 surras. Naquela noite, o
macaco foi no boteco onde havia uma gorila fortuna. A gorila, usando um chapéu de cowboy, o colocou no chão, esperando que alguém pisasse para ela bater. Já tinha batido em 98 bichos e dizia: hoje completo 99 surras. Nesse momento, o macaco apareceu e, ao ver a gorila, pensou: lascou e levaria mais uma surra. Desanimado, disse: já levei 99 surras, hoje completo 100. A gorila bombada, surpresa, pensou: achei alguém mais corajoso que eu. Assustada, ela fugiu. E até hoje, o macaco nunca levou a 100ª surra. O javali deu uma surra tão grande na anta que matou os filhotes dentro da sua barriga. Assustada e machucada, a anta fugiu, deixando seu território para o javali. Satisfeito, o javali foi se abrigar na sombra, mas logo percebeu que a sombra era de uma criatura enorme e assustadora, parecendo uma montanha. O javali tentou intimidar a criatura com seu olhar feroz e batendo os dentes ruidosamente, mas a criatura não se mexeu. Ele começou a gritar, insultando-a e declarando que aquelas terras agora eram dele, ordenando que ela seguisse a anta. Gritou tanto que perdeu a voz, mas a criatura permaneceu imóvel. Frustrado, o javali atacou, mas a criatura era tão sólida e resistente que ele quebrou uma perna. Desistindo, voltou para casa sem voz e com a perna machucada, percebendo que a criatura era, na verdade, uma rocha que sempre esteve ali, insensível aos seus insultos. A lição de hoje é para não dar importância ao que os outros falam de você. Eles se destruirão quando perceberem que você é inabalável como uma rocha. O macaco Jalambe-Saco entra no bar da selva querendo arrumar briga. Ele vê um lobo sentado no canto do bar com um copo de bebida na mesa. O Jalambe-Saco, querendo provocar, pegou a bebida do lobo, bebeu na frente dele e disse: achou ruim? Vem aqui e sai na mão comigo, seu bunda mole. O lobo começa a chorar. O macaco valentão então diz: mas você é um frouxo mesmo, hein? Vai chamar a mamãe também? O lobo, com lágrimas nos olhos, responde: hoje foi o pior dia da minha vida. Caí em um buraco cheio de espinhos. Descobri que meu filho gosta de dorama e que minha esposa me traiu com um velho leão. O macaco valentão se sensibiliza e diz: caramba, cara, que situação. O lobo continua: aí eu tentei acabar com a minha vida, pulei de um penhasco e caí em cima de um tufo de capim. Tentei usar uma corda para me enforcar e a corda arrebentou. Quebrei a perna. Tentei ser esmagado por uma pedra e ela caiu no meu rabo. O macaco então diz: caramba, aí você veio pro bar tomar uma e esquecer de tudo isso. O lobo diz: eu tentei me envenenar e vem um merdinha que nem você e toma meu copo com veneno. Certa vez, um cão vira-lata de um camponês se apaixonou por uma cadela bem cuidada de um fazendeiro. Em um gesto de conquista, o vira-lata levou um osso para a cadela, mas ela, arrogante, rejeitou o presente. Eu nunca aceitaria um vira-lata como você, e leve seu osso de volta. Sou alimentada com ração e nunca colocaria um osso na boca, disse a cadela. Ela gritou para chamar a atenção dos pitbulls que viviam com ela, e 2 deles deram uma surra no vira-lata. O vira-lata voltou para casa mancando, com o osso murcho e o rabo sem coragem de balançar. Lá na casa, recebeu o cuidado e o consolo de seu amigo, o camponês. O tempo passou e uma grande seca atingiu a região, afetando severamente a fazenda do fazendeiro. A cadela e o pitbull, que antes ostentavam suas vidas de luxo, agora passavam fome. Desesperada e com o estômago roncando, a cadela olhou para o vira-lata e pensou: esse aí pode não ter pedigree, mas parece que sempre tem alguma coisa para oferecer. Encontrando o vira-lata saudável e com comida, a cadela implorou por ajuda. Embora hesitante, o vira-lata, guiado pela bondade, compartilhou sua carne e levou-a ao camponês que a acolheu. Assim, a cadela aprendeu sobre humildade e respeito, tornando-se amiga do vira-lata e ensinando aos outros que o valor está nas ações e no coração. Por que o Pica-Pau tem esse nome? Antes, o nome dele era só Pica. Ele tinha esse nome porque se achava o boladão. Tudo dele era melhor que dos outros. Ele era o pica das galáxias e andava com um pedaço de pau para bater 3 vezes na madeira sempre que precisasse afastar o azar. Um dia, a cutia e a lagartixa, ambas bem idosas, já nos últimos dias de vida, foram visitar o Pica pela última vez. A lagartixa disse: eu tô ficando tão esclerosada que ontem eu peguei eu mesma com a vassoura na mão e não me lembrava se eu já tinha varrido a casa ou se ainda ia varrer. A cutia disse: esses dias eu tava de camisola perto da cama. Gente, é pra mim deitar ou é pra mim levantar? Tá amarrado, sacudido e peneirado. Deus me livrai dessa amnésia. O Pica, dizendo isso, ele bateu 3 vezes na madeira e em seguida disse: vixe, acho que tem alguém batendo na porta. O Pica abriu a porta, mas não tinha ninguém. Nesse dia, a cutia e a lagartixa colocaram o nome dele de Pica-Pau e até hoje ele fica batendo em madeira. Por aí na selva, um tigre está perseguindo um macaco, quando de repente ambos se deparam
deparam com um gênio. O gênio diz: já que vocês dois me encontraram ao mesmo tempo, concederei 3 desejos para cada um, mas antes pensem bem nos seus desejos. O tigre, extremamente animado, exclama: eu desejo que todas as tigresas desta selva sejam fêmeas, menos eu. Feito, responde o gênio. O macaco diz calmamente: eu desejo muitas bananas. Feito, diz o gênio. O tigre, ainda insatisfeito com seu primeiro desejo, ordena: eu desejo que todos os tigres do país sejam fêmeas, menos eu. Feito, respondeu o gênio. O macaco, sem pressa, pede: eu desejo um lindo óculos escuro. Feito, diz o gênio. O tigre, desesperado para melhorar ainda mais o segundo desejo, grita: eu desejo que todos os tigres do mundo sejam fêmeas, menos eu. Feito, respondeu o gênio. O macaco, cheio de bananas e com óculos escuros, se afasta e grita bem alto: eu desejo que o tigre seja gay. O macaco deu um soco tão certeiro no coelho que uma das bolinhas do coelho sumiu e nunca mais voltou. Virou oficialmente o primeiro coelho monobola da floresta. O coelho engoliu a dor, a raiva e a dignidade, fingindo que nada aconteceu. Só que por dentro já estava com o plano de vingança desenhado e assinado. No dia seguinte, esperou o macaco ir para seu lugar favorito na floresta e espalhou espinhos por todo o chão. Quando o macaco se jogou para descansar, saltou no ar com um grito, coçando as costas e se debatendo como louco. O coelho, observando de longe, deu uma risada disfarçada, mas logo começou a achar tudo aquilo uma grande bobagem. Quanto mais o macaco se debatia, mais o coelho percebia o quão ridícula era a situação. No fim, o macaco seguiu seu caminho sem entender o que tinha acontecido. E o coelho foi embora com uma lição na cabeça: que na vida quem perde a cabeça por causa de uma bola acaba descobrindo que o melhor jeito de vencer é seguir em frente, de preferência sem pisar nos espinhos. A formiga brasileira levou uma picada de uma vespa bandida. A formiga foi expulsa de sua colônia para evitar a propagação do veneno. Sozinha e com febre, a formiga encontrou um sapo cururu chorando, porque a enchente levou sua casa. Apesar de sua própria dor, a formiga ajudou o sapo, construindo uma nova casa para ele, começando a se sentir útil. Ela fingia estar bem e dizia que ia dormir em sua colônia, quando na verdade não tinha uma casa. A formiga consolava o sapo e fazia de tudo para mantê-lo feliz enquanto sofria silenciosamente. Um dia, a formiga disse que ia dormir em casa e nunca mais voltou. O sapo a seguiu e a encontrou em profunda depressão, isolada em uma caixa de papelão. O sapo tentou ajudar, mas era tarde demais. A formiga já tinha se afundado na própria tristeza. No fim, o sapo só perdeu um lar, mas a formiga perdeu a si mesma, sendo mais uma que acreditou em histórias de influenciador. A lição de hoje é que nunca se deve priorizar a felicidade dos outros acima da sua própria, pois isso pode levar à sua própria doença.